Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um bate-papo SMAP, uma conversa leve e descontraída com pessoas que fazem a diferença. No programa de hoje, nós recebemos a doutora Fernanda Moura. Fernanda, seja bem-vinda. Vamos conversar aqui sobre o Tribunal do Júri. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite. Olha, que coisa boa, doutora Fernanda, participando aqui com o bate-papo SMAP. Fernanda, a ideia da gente trabalhar hoje aqui, dessa conversa, vai para o caminho de qual deve ser o papel do magistrado, do juiz, da juíza, na condução do procedimento do júri, desde a primeira fase até o dia da sessão, dentro do sistema de justiça. O Tribunal do Júri tem essa função importante de processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e os conexos também. Então, como é que você enxerga a instituição do júri ainda hoje no sistema de justiça e qual o papel do juiz, da juíza nesse tipo de processo, que é um processo sempre tão delicado, tão sofrido, que envolve tanto sentimento, tanta emoção? Pois não. Bom, obrigada pelo convite e, obviamente, que eu preciso enaltecer essa iniciativa, não é, da Escola da Magistratura, sempre na vanguarda, enfim, nessa coisa do levar o conhecimento, agora usando dessas ferramentas, não é, da atualidade. Está de parabéns aí a gestão da escola, e aí eu parabenizo o desembargador na pessoa do colega aí, Luiz Carlos. Enfim, falar do juiz do júri, né? Eu preciso antes falar do juiz do processo penal, o juiz criminal, o juiz que atua na área criminal, né? Quer dizer, na verdade, o juiz criminal, ele não tem a pretensão, não deve ter a pretensão de ser protagonista de nada. O juiz não protagoniza nada. Os protagonistas do processo, no processo criminal, no jogo do processo criminal, são exatamente as partes, né? Aquela parte que acusa, aquela parte que defende, as duas partes que, via de regra, não é, obviamente, de forma absoluta, via de regra, elas estão ali antagonizando. Então, são elas que protagonizam o espetáculo. O que é que o juiz faz? O juiz tem que ficar sempre como pano de fundo, não é, como mediador daquele protagonismo, daquelas argumentações que são colocadas pelas partes, né, mediando este conflito, sempre com fundamento nos princípios constitucionais. Então, o juiz, na verdade, o juiz criminal, dentro desse modelo acusatório vivenciado hoje, não é, no nosso ordenamento jurídico, o juiz não é protagonista de nada. O juiz apenas olha, assiste, recebe o que for de produção de prova, ordena, não é? Tudo com foco, tendo como pano de fundo, como eu sempre gosto de dizer, a Constituição Federal. Então, o juiz criminal, necessariamente, ele é esta pessoa que vai fazer exatamente o meio de campo, né? O meio de campo para que as ideias sejam postas para o julgamento final, ideias postas a partir de um lastro constitucional, né? Então, o foco é sempre esse, a Constituição Federal, não é, a guiar, a iluminar o caminho a ser percorrido até a decisão final. Então, esse é o juiz que o processo penal brasileiro admite. É essa imagem do juiz que o processo penal brasileiro hoje tem que ter. Então, no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri, essa função ela ainda é maximizada, porque, apesar de termos aquela ideia, o juiz do júri não atua, o juiz do júri não faz nada, o juiz do júri faz tudo. Exatamente, ele guarda, ele acautela, ele forma, ele dá esse lastro de constitucionalidade ao que é colocado, ao que será posto para julgamento pelo Conselho de Sentença. Então, o papel do juiz do júri é extremamente importante. E essa construção da decisão, num segundo momento, ela é iniciada, os fundamentos, as bases da decisão final do Conselho de Sentença, elas são postas exatamente na primeira fase do procedimento do júri. Era isso que eu queria enfrentar, porque tem muita gente que vai assistir esse programa e, de repente, não é da área jurídica. Então, assim, o que é que o pessoal precisa entender? Que antes de chegar naquele dia lá, com todo mundo com toga, os jurados, e o juiz lá de um lado, aí tem o Ministério Público e tem a defesa, aquela coisa que aparece na televisão e nos filmes, tem um papel anterior, tem toda uma etapa anterior do procedimento para chegar lá.
Então, seria interessante que você explicasse, Fernanda, que tem um trabalho, assim, por trás, um trabalho que antecede aquele dia da sessão de julgamento, e esse trabalho é muito importante também. Exatamente. Muito importante também, que é essa primeira fase chamada fase da formação da culpa. Exatamente. Essa coisa do procedimento bifásico, tradicionalmente a gente reconhece o procedimento tribunal do júri no âmbito da doutrina, não é? Ele exatamente traz essa primeira fase que antecede a sessão plenária, ou seja, aquela fase que é presidida e executada, desenvolvida perante o juiz togado apenas, é a fase fundamental exatamente para que a gente traga à sociedade na representação do Conselho de Sentença, um processo que esteja em consonância com os princípios constitucionais. Isso evita, inclusive, a ideia da espetacularização, da teatralização da sessão de julgamento. Por que eu digo assim? Por que eu digo que isso pode ser evitado e deve ser evitado? A partir do momento em que o juiz da primeira fase, o juiz do procedimento, a formação da culpa, como a gente conhece, ele tem que ter uma atuação no sentido de quê? De construir, de permitir que as partes construam a prova com base nestes princípios constitucionais, que eu tanto enalteço e que eu tanto faço referência: presunção de inocência, plenitude de defesa, contraditório, não é? Esses são os princípios fundantes do processo criminal brasileiro. Né? Obviamente, sem desconhecer e descuidar nunca da dignidade humana. E o processo que chegue lá para o dia do julgamento realmente seja um processo que ele tenha sido preparado, analisado, exatamente, que tenha uma visão cuidadosa para não mandar qualquer tipo de caso para o dia do julgamento. Aí é o lance do filtro que o juiz tem que fazer ao pronunciar, ou ao impronunciar, ou a desclassificar. Explica para o pessoal o que é a decisão de pronúncia, Pois é, Fernanda. Então, essa decisão de pronúncia é exatamente um juízo de admissibilidade da acusação a partir do que foi produzido pelas partes nessa primeira fase da formação da culpa. Então, é por isso que o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, vem construindo entendimentos no sentido de admitir a pronúncia em havendo, não é, dentro daquele processo, dentro do conjunto probatório, provas que respaldem uma condenação, eventualmente, se essa for a orientação do Conselho de Sentença, que respaldem uma condenação a partir de provas que tenham sido efetivamente colhidas, respeitando-se, não se afastando um minuto sequer dos princípios constitucionais. É por isso que a gente tem aquela decisão emblemática do Superior Tribunal de Justiça recentemente, diz que é no sentido de afastar o testemunho por ouvir dizer, né, como elemento para a pronúncia. Às vezes por quê? A gente tem processo que é só eu ouvi dizer, eu não sei não, doutor? Só ouvi vale. dizer, ouvi dizer, ouvi pois dizer. É, o ouvir dizer não vale. Por que não vale? Porque se eu admito apenas e tão somente, sem qualquer juízo crítico sobre o princípio do indúbio pro societate, por exemplo, em havendo um julgamento, a argumentação teórica, a argumentação retórica das partes pode ensejar, quem fala melhor, quem fala mais bonito, pode ensejar eventualmente uma condenação que não tenha um lastro constitucional probatório, um lastro probatório constitucional. Então, esse é o papel importantíssimo do julgador, do juiz pronunciante. Aquela decisão que admite como plausível, como possível que os fatos tenham ocorrido daquela forma, admitam como possível, não é, que tenha sido aquele cidadão ou aquela cidadã autora, partícipe, autor daquele fato. Essa decisão de pronúncia ela tem que ter esse lastro. Eu vi o conjunto probatório, ainda que superficialmente, aí também é um lance da pronúncia, não é? Mas eu vi que se for o desejo do Conselho de Sentença a condenação, ela estará lastreada em prova constitucional. Por exemplo, outra decisão recentíssima, a questão do reconhecimento, que não seja feito nos moldes do que predomiza. Pois é. Quer dizer, isso é importantíssimo, é emblemático demais, sobretudo no procedimento tribunal do júri. Quer dizer, o que é que eu faço enquanto juiz pronunciante, enquanto juíza pronunciante? Eu faço exatamente, eu formo, apresento as provas, né, e sobre ela discutirão as partes, mas para qualquer caminho que o Conselho de Sentença, na soberania que tem, ele será um caminho razoável. Será um caminho razoável, será um caminho constitucional. Vai além do razoável, constitucional. Então, essa é a ideia da pronúncia. Então, o juiz do procedimento do Tribunal do Júri, o juiz que preside o procedimento, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, ele tem um papel importantíssimo. Então, a gente não pode transigir, Luiz Carlos, com essa decisão da pronúncia. Olha, deixa que os jurados decidam. Não é assim. Eles decidem no mérito, mas eles têm que, qualquer caminho para onde eu for,
ou por onde eu for, qualquer atalho que eu tome, aonde eu chegar, eu tenho que ter percorrido este caminho, não é? Sob o foco, sob a iluminação, sob a condução, sob o trâmite da Constituição, dos princípios constitucionais. Ô, Acho que esse é o Fernanda, grande segredo. e aí, vamos supor que o juiz que preside a causa identificou a prova da existência do crime, os indícios suficientes de autoria, não é só indício de autoria, mas Sim, indício a suficiência. Aí é o calibre dos indícios. Esse calibre. Calibrar os indícios, essa é a função do juiz. E aí a decisão foi de pronúncia, as partes não recorreram e o caso vai a plenário de julgamento. Sim. Qual é a principal missão ali no dia do julgamento? Que às vezes os ânimos estão à flor da pele, às vezes um ou outro lado passa um pouquinho do limite, do ponto. Então, o papel do juiz na condução dessa sessão, e eu vou também colocar mais uma pergunta nessa provocação. A gente sabe que muitas vezes pode ser que a defesa técnica adote a estratégia de muitas vezes vilanizar a vítima, de querer colocar a culpa na vítima, seja numa tese, por exemplo, de homicídio privilegiado ou qualquer outra tese que encaminhe a ideia de que a vítima instigou, provocou, induziu ou até mesmo foi responsável por uma injusta agressão no caminho de uma legítima defesa. Então, assim, como é que deve ser a condução do júri pelo o juiz, a juíza, que tem que estar muito atenta a todos esses detalhes, sem vilipendiar qualquer tipo de prerrogativa das partes? Pois não. Esse é o grande dilema do juiz presidente do tribunal do júri. Aquela segunda fase, não é, do procedimento, ou seja, estamos todos reunidos, jurados, juízes, partes, para a decisão da causa. Né? Quem vai lançar essa decisão é o Conselho de Sentença. Qual é a função do juiz presidente? É exatamente, eu digo sempre, a minha função enquanto presidente de um tribunal do júri, a sua função enquanto presidente do tribunal do júri, eu digo sempre que é ser um facilitador da ideia de justiça que cada um traz consigo. A gente não se aparta da ideia de justiça. A gente, às vezes, pode até sair sem gravata, esqueci de colocar a gravata, sair até de pijama, não é? Mas a gente não consegue dizer, não, hoje eu vou deixar colocar como valor, o meu valor justiça no armário e vou sair sem ele. Não, cada um traz consigo essa ideia de justiça. Aí você diz, a justiça é de cada um, não. Aí é que está, a construção dessa ideia de justiça, ela tem que ter respaldo na prova. Então, o juiz, presidente do tribunal de júri, ele é exatamente um facilitador da ideia de justiça. Eu serei a facilitadora da ideia de Dona Maria, não é, para a realização da decisão dela, para a concretização da sua decisão. Então, o juiz ele tem essa função, acho que essa missão do juiz, do presidente do tribunal do júri é essa. E, obviamente, que para fazer isso, ele vai ter que mediar o conflito, que é absolutamente natural, absolutamente previsível e até esperado, eu diria, que as partes se envolvam e se emocionem por ocasião dos debates. É comum a gente ver perfis mais acalorados, perfis mais efusivos na hora da defesa. A temperatura sobe um pouquinho. Sobe um pouco. Aí o juiz é como se fosse também um termostato, para regular essa temperatura, sempre preservando a imunidade das partes, a liberdade de expressão. E muitas vezes a gente tem que tolher a fala ou da defesa ou da acusação em nome desse princípio fundamental. Ou seja, preservar a dignidade do cidadão, da cidadã acusado daquele procedimento, né, do tribunal do júri, como também preservar a dignidade da vítima. Tanto que a gente tem hoje aquela decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de feminicídio, onde a gente pode, inclusive, dissolver o conselho se a defesa vier com aquela tese, não é, antiga, absolutamente machista, da legítima defesa da honra da vítima. Então, essa análise da relativização de princípios que todos são igualmente absolutos, muitas vezes o juiz tem que relativizar algum deles em nome exatamente do bom andamento dos trabalhos. É isso aí. Bom, então a gente vai chegando ao final. Agradecer a doutora Fernanda por esse bate-papo tão leve, tão bacana sobre o tema do Tribunal do Júri. Eu passo a palavra, Fernanda, para as considerações finais aí desse projeto bacana aí que a SMAP está desenvolvendo, que é o Bate-Papo SMAP. Olha, mais uma vez agradeço imensamente a gentileza do convite, a oportunidade de falar um pouco sobre uma área onde eu atuo há
quase 30 anos, já 28 anos na magistratura, acho que desses 27 dedicados ao Tribunal do Júri, e lembrar que criticamos a instituição do Tribunal do Júri, mas tenhamos em conta que é uma instituição histórica, não é? Ela faz parte do direito constitucional brasileiro, nós sempre tivemos o Tribunal do Júri. Então, críticas à parte, o que a gente tem que cuidar exatamente para que o procedimento do Tribunal do Júri não se afaste 1 milímetro sequer dos princípios constitucionais, né, especialmente da dignidade da pessoa humana. Obrigado, Fernanda. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e nós nos veremos no próximo episódio. Um abraço.